Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui mais uma vez, iniciando o Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, que há 15 anos nós estamos aí buscando o autoconhecimento. E desde 2015, exatamente 10 anos, nós estamos com a obra do Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, e dentro dela nós temos 2 obras já para estudarmos. Se você ainda não tem, nos procure, temos O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo e O Despertar da Consciência de Átomo ao Anjo. Que você possa, então, estar buscando aí o autoconhecimento, buscando compreender-se mais, para que nós possamos juntos fazer um mundo melhor, né? Nos melhorando, nós vamos transformando tudo ao nosso redor em paz, em amor, em luz. Com muita luz, né, e muita paz, vamos lá começar os nossos bom dia com essa sala repleta, né? Estamos aqui com pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Mato Grosso do Sul em peso, né? Estamos aqui, mais de cidades distintas, né? Três Lagoas e Dourados. Com você aí, bom dia, Pamela, tudo bem? Tudo ótimo, né? E graças a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui confraternizando e aprendendo um pouco, porque diante de tantos sofrimentos, só o fato da gente ter o esclarecimento, a luz do despertar da consciência, é muito. Não sei se chega a ser um privilégio, mas é uma alegria imensa. Gratidão a todos e a todas. Gratidão. Bom dia, Sebastião Camargo. Tudo bem aí? Melhor do que o dia anterior e com certeza pior do que amanhã, porque nos esforçamos para ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Paz infinita, gratidão eterna a todos, em especial aos nossos espectadores. Muito obrigada, que assim seja. Dona Miriam, bom dia. Tudo certo aí? Tudo. Um lindo dia a todos, que conseguimos ver, né? Em todos os lugares, né? Em nossos corações também a obra de Deus, é o que nós vamos estudar hoje. Maravilha. Seu Luiz, bom dia. Como estão as coisas por aí? Bom dia. Agradeço novamente a oportunidade. O tempo com bastante chuva. Quem combina é Deus. E a chuva é muito importante. Atrapalha alguns, mas ajuda todos. Atrapalha entre aspas, né? Porque sem chuva, nada na terra daria. Então a chuva é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, agradeço os enrosquinhos que teve durante a semana e até mesmo para vir aqui no evento agora. Agradeço a minha esposa que contribuiu para que eu pudesse estar aqui agora nesse momento. Vê se a obra, vê se Deus, né? Olha aí a chuva. Bom dia, Eurípides. Tudo certo aí? Tudo, graças a Deus. Bom dia a todos os companheiros de estudo, bom dia aos colegas internautas nas várias plataformas que nos acompanham. É uma alegria imensa, Dona Miriam, tê-la de volta. Não queira saber o quanto estou feliz, estava com saudade da senhora. Estamos todos enfileirados, buscando o conhecimento e o saber. Seja ele de que forma virá, vamos recebê-lo com gratidão. Bom dia, Sebastião Camargo, em especial também. Que Deus o abençoe sempre e ilumine nessa sua jornada maravilhosa, que é de levar o esclarecimento onde quer que você vá. O sentimento hoje é de gratidão à vida, a Deus, gratidão por tudo. Bom dia a todos. Bom dia.
É com alegria, então, que iniciamos mais esse momento do estudo. Se você já nos acompanha, sabe que estamos concluindo hoje a introdução. Será que concluímos? Vamos ver, né? Então, é sempre uma expectativa. Ela está na página 66 e 67 da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E é o tema que todo mundo já comentou aqui, vendo a obra Vê-se Deus, e isso me remeteu à primeira aula de evangelização, né? Que a primeira aula de evangelização é quem foi que criou, né, tudo que existe. A gente vai apresentando para a criança, e nós evangelizadores, né, fazemos esse papel através da música, através do lúdico, da brincadeira, para eles definirem para nós, né, quem foi que fez isso, né? Foi Deus ou foi o homem? E a gente vai construindo, né, através dessa observação, né, o que é, né, a gente tenta compreender o que vem a ser Deus, né? Então, como que eu vejo Deus? Né? Na figura humana, é na natureza, é na chuva, né? Como o nosso irmão São Luís aí colocou, é nas flores, como Dona Miriam ama flor, e por aí nós vamos observando. Mas para chegar nesse ponto, a gente fez uma caminhada, né? Nós caminhamos aí 9 tópicos, né? Então esse vai ser o 10º capítulo da obra, mas a gente estudou 9 temas para chegar nesse olhar. Eu sempre olho essa construção e vejo também a construção do próprio irmão Allan Kardec, que também toda a obra tem um direcionamento para que eu penso assim, é um manual que vem para nos trazer a evolução naquele sentido, né? Então, como a obra caminha, primeiro de uma compreensão de ciência, depois de relações entre os mundos espirituais e materiais, daí eu vou compreender toda essa relação, para daí eu, então, compreender a importância desse aspecto de evolutivo, ético, moral e evangélico, né? Então, como que isso se processa em nós? E aqui, Sebastião fez uma ordem assim, você vai entender primeiro fé, né, razão e intuição, ele busca, então, do final para levar para o começo agora, né? Fez uma ordem invertida para nós. E o meio ali está, né? Então, a gente vem entendendo já, né, com a fé, razão e intuição, que é só através do desenvolvimento disso que você vai ver o que é o Criador. Então, depois ele explica o que vem a ser o Criador e a criatura, para então a gente entender a própria legislatura que tudo comanda, né, em termos de relações, né? Nas relações, então tem lei de compensação. Cada parte que eu me desenvolvo numa relação com o outro ou comigo mesmo, né, existem compensações. E também depois ele traz a visualização, né, o importante exercício da gente poder ter os olhos de ver, né, e antever, que é a alma em si, né, essa visão que você amplia, como a gente sempre coloca nas palestras, né, o que é ser um espírita hoje, né, o que vem a ser esse raciocínio da gente pensar como espírita, é enfrentar os desafios da vida, porque a gente não fica ileso, né, então não tem porque eu estou no espiritismo que tudo é um mar de rosas na minha vida, não. Tudo o que acontece na minha vida, eu passo a ver de maneira diferente, mais ampla, e saber que aquilo nada é eterno, né, em termos do processo evolutivo nosso, de coisas ruins, que vai ficar. Não, tudo o que está acontecendo passará. Né? Então, isso a gente tem que compreender. O que vai ficar eterno? O que vai ficar eterno em mim são os grandes aprendizados que a alma em si, a essência, leva para toda a sua existência, para sempre, né? Então, não tem esse limitante de uma encarnação.
E depois ele traz para nós evangelho, né? Evangelizar-se. E aí a gente vai compreender junto aqui nesta parte, né, o que vem a ser o Espírito de verdade, da verdade, o que ele trouxe para nós, né, de essência espiritual para nos transformarmos em seres também co-criadores da sua própria obra. Por isso que a obra não para e ela é infinita. E ainda, né, vemos também a oração, né, como algo não simples de você recitar uma prece, entrar no seu quarto, mas como algo importante para que você possa modificar os seus pensamentos e assim você construir assim um arado mesmo, como ele coloca, né, arar a terra, construir uma terra ou colocar ali algo que você vai ser tão adubado que tudo o que te acontece você faz florescer em coisas boas, importantes, para crescer dentro de você, expandir em si, né, a própria elevação espiritual e transportar todos os ensinamentos divinos na sua prática. A bioenergia, outro capítulo importante, né, que nós vimos aqui a introdução, para que nós possamos trabalhar com essa essência, é primordial vibrarmos amor em todos os níveis, e isso eu posso transferir, né? Olha que interessante, quando eu me equilibro, eu consigo levar para o outro, né? E aí sim é a nossa mediunidade em ação, que nós vamos compreendendo essa força que todos nós, espíritos, carregamos de proporcionar bem-estar. Bem-estar no campo físico, perispirítico, espiritual, ou inverso, espiritual, perispiritual e físico. E assim nós compreendemos como alinhar os nossos chakras, né? Essas rodas vivas, forças que têm força centrípeta e centrífuga, que faz com que tudo se organize e se harmonize, para então compreendermos o amor em ação, né, que foi o último tópico que nós estudamos. Recapitulando um pouquinho aqui, mas essa parte do amor em ação, vou deixar aí para a Pâmela, que ela tem recado para nós. Com você, Pâmela. Então, eu até teria uma pergunta, né, para o Sebastião, mediante a isso, né, porque esse amor em ação, ele deixa muito claro, lá nas últimas páginas do primeiro livro, do Atma ao Anjo, né, que Miramês, é um recado de Miramês para a gente, que o que é o verdadeiramente o amar, né? É você amar de forma equânime e incondicional, desde o átomo primitivo, né, até o máximo, né, dos seres. Fazer isso de forma incondicional e por igual. Eu amo mais esse, eu amo mais aquele. Então, é uma coisa plena. E isso tudo parte da gente. E uma coisa muito interessante é que a base, eu percebo isso, a base do segundo livro está no item da obra, o amor e o amar. E quando a gente ama de fato, a gente brilha a nossa luz, como até a Miranda colocou no recado da semana passada, que para ela, brilhar a luz dela é permitir que as virtudes circulem na tela mental, fertilizando os sentimentos, pensamentos, fazendo com que a experiência seja mais amenas. Ou seja, porque existe a compreensão e ela consegue enviar forças e estímulos para o próximo. E aí ela fala, né, que o discernimento do conhecimento é permitir que as virtudes desçam até a alma, que labuta dentro da mente, né? Fazer circular essas virtudes
que vem do céu e espraiar por todos os corpos de expressão. E aí, a Ivanilde Michelini, lá de Sabino, próximo à Promissão, em São Paulo, estado de São Paulo, ela fala assim: quando faço a minha luz brilhar, estou praticando a caridade, sendo caminho para mim e para o outro. Caminho para mim, para os seres que estão compondo o meu organismo. Que o Sebastião falou ontem numa gravação que eu ouvi, eu acho que foi até mesmo no seminário Autoencontro, que nós viemos para promover o nosso corpo, né? Não só o nosso corpo, mas todas as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que ainda não virou virtude. A gente vai ter que promover, né? Transformar o nosso corpo em asas de luz. E essa é a nossa função. E é o recado dos nossos amigos internautas do estudo de semana passada. Gratidão. Sebastião, diz aí para nós sobre esse amor em ação, dando uma recapitulada de tudo que nós comentamos aqui. Então, quando entendemos que nascemos do amor para amar, nós próprios somos esse amor personificado também. Então, quando veio a frase que Jesus é a personificação do amor, nos ensinando a amar despersonificando-nos, porque a nossa persona, o nosso ego, vai cedendo espaço ao próprio Cristo, que está em germe em nossa própria consciência, até que ele floresça em nós. O interessante é que o amor gera a vida, depois a própria vida transformando o amor em luz, percebe que a sua fatalidade, a sua finalização é tornar-se esse amor em plenitude. Hoje nós sabemos que da lei nasceu a matéria-prima, e a matéria-prima transformar-se-á em lei futuramente. Então, se para nós outros, Jesus, o Cristo de Deus, é a lei, eu sou a luz do mundo. A lei. Eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, ninguém vem aos planos mais altos, ao Pai, se não passar por mim. Ou senão por mim, ou seja, fazendo o que fiz ou o que estou demonstrando que deva ser feito. Quando entendemos que o amor é a vibração de Deus, então se é vibração, nós chamamos vibração de sentimentos. Então é o amor de Deus em forma de vibração, então o sentimento maior. Não por acaso Lázaro disse que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Então, quando entendemos que amar é a sublimação do próprio amor, ou seja, é a transformação do nosso próprio universo, aí quando vemos pessoas que não entenderam esta temática, eu preciso valorizar o espírito, desapegando-me da matéria. Ah, é assim? E a matéria não é espírito? Kardec se equivocou, Leon Denis também. Então, o corpo físico não vai evoluir até se confundir com o perispírito. Buda não transformou seu corpo em luz, não ficou nenhuma ovelha para trás do seu corpício físico. Agora, quem comigo não se ajunta, espalha. Assim que eu desejo disciplinar o meu corpo, aprimorar o meu corpo, quem não quer aprimorar-se, dele se esvai. Assim como em nosso planeta o convite está sendo feito a todos. Agora, quem não quer embarcar nesta proposta crística, vai espalhar-se por outros mundos. Vai ser degradado, ou serão degradados daqui.
quando entendemos que tudo que existe são expressões do amor coagulado. Então, não tem nada que não seja expressão do amor, senão expressão de Deus. Hoje mesmo, na nossa aula de mais tarde, vamos presenciar isto outra vez. Porque, em sentido profundo, Deus é amor. Amor é vida. E vida é a expressão do amor, que não é senão o próprio Deus. Então, é um ciclo sem solução de continuidade, uma espiral. Então, a semente nasce, torna-se árvore. E a consciência da árvore é a lei para todos os elementos que a constituem. E vai ser a referência, a lei, para as sementes que dela nasce, para transformar-se em outras árvores, que serão leis para elementos que elas vão aglutinar. Por isso, como consciência eterna, como espíritos imortais, somos leis. Porque a nossa essência consciencial, como o amor que sublimou-se, porque isso está claro na lição de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Basta você ir lá e conferir. Lei de Amor, item 8, capítulo 11. Então, se o amor nasceu dos instintos, no início, como homens, como seres que assumiu a forma humana, só tínhamos instintos. E os instintos são leis. Leis que regulam, que coordenam, que comandam e faz acontecer no mundo perispiritual e físico. Mais avançado na sua evolução, agora ele possui sensações no corpo físico. Mais instruído, o que eram sensações no físico, agora são emoções no perispírito. Joana de Ângeles. Mais purificado, ele possui sentimentos. E no ponto mais delicado, sublimado desses sentimentos, reúne e condensa tudo que foi vivenciado e aprimorado. E esta reunião é o amor em si, como lei que vai formar a consciência. Então, essas sublimes virtudes, essas sublimes revelações vão compor a nossa consciência mãe, porque a evolução se dá de baixo para cima, o menor compondo o maior e o maior tornando-se a lei que conduz o menor. Quando individualizado o espírito, agora é do maior que vem uma semente para agregar seres menores e fazer esse processo acontecer novamente. Por isso que Pastorino fala, em Sabedoria do Evangelho, que um dia já fomos células físicas no corpo de Jesus, não do Cristo, em outros orbes. A gente pensa que Jesus só veio aqui, na Terra. A gente não estuda, principalmente a obra de Pastorino, porque eu nunca vi um teólogo aprofundar-se no Evangelho do Cristo, tirando o véu da letra, como esse mestre. Depois houve outros, como Humberto Roden e outros mais, mas igual Pastorino, eu desconheço. Onde estava a matéria inorgânica antes da formação da Terra? No espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos. Então, alguém estava coordenando isso. Que espíritos são esses? Engenheiros siderais. E agora aqui estamos nós. Um ponto de autoconsciência pura, uma semente de luz emanada de nossa consciência, para agregar em torno de si outras consciências menores e tornar-se mais uma alma na edificação desse espírito que se expande a cada passo. Ignorar que os alimentos que nós trazemos para o corpo são espíritos, já não dá mais. Ignorar com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que as nossas células
são princípios inteligentes menores a serviço de princípios inteligentes maiores, e que todas elas vão evoluir com as nossas almas, conforme está na obra No Mundo Maior. E enquanto o homem desconhecer essa realidade, que as células não são simples fragmentos de carne, mas companheiras de evolução, pequenas almas evoluindo com as nossas almas, como disse, e assim como também define Joana de Angelis na obra Dias Gloriosos, nós vamos destruir a nossa própria espaçonave. Porque o corpo necessita de tal coisa e eu nego o corpo porque aquilo não presta. Então, por uma falha de sintonia do próprio médium, é como se Ramati estivesse falando, o miolo da cenoura não serve. Mas não serve por quê? Tem que descartar o miolinho da cenoura. Outros falam, tem que descartar a casca. Daqui a pouco, o que ficou? Porque se um agrotóxico entrou na casca em fração de milésimo de segundo, ele está em toda a cenoura. Ou eu harmonizo a minha mente para entender que o próprio agrotóxico também é espírito, porque nunca esqueço da TV Escola, nunca mais achei a aula, mas a evolução do alimento. Então, num dado momento, uma puritana que tudo não podia, falou isso não presta, aquilo outro não presta, imaginou trazer alimento com agrotóxico, aí um cientista que estudava o alimento, a evolução dele, falou, não sei o que é que essa moça está falando. O que ela está falando que é orgânico tem mais de 70 defensivos naturais. Os alimentos que nós estamos ajudando a completar sua defesa têm 40, 45, no máximo 50. Nós estamos dando uma força para que eles aprendam a se defender. Então, o que colocamos nele não é pior do que o que existe no outro chamado orgânico, que já se defende sozinho. O homem precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago, segundo Miramês. E já falei demais pelo meu tamanho. Muitos conteúdos aí para nós todos, né, dona Miriam? E aí? O que ficou desse amor em ação no momento que nós estudamos para a senhora? Adriana, tudo, né? É obra de Deus, né? Amor. Tudo existe, que nem você falou, Sebastião acabou de dizer, né? Nós temos que ver, né, em tudo. Temos não, eu principalmente, eu vejo tudo em amor, né? Até desde uma planta, os animais, até os bichinhos, né? Que nem eu compro minhoca para dar para minhas tartarugas, né? Então, eu vejo o amor, eu falei, as minhoquinhas estão tratando, alimentando as tartarugas. Então, ela é uma obra de Deus. Tem, às vezes, o bichinho, né? Um pernilongo, você mata, mas e daí? Cadê o amor que é, né, a obra de Deus? Então, a gente pensando em tudo é obra de Deus, né? E é o amor que Deus nos deu de presente, todos esses em volta, os animais, em tudo, o ar que respiramos, tudo é o amor. Lembrei de Tomé, no seu evangelho, feliz da minhoca que é comida pela sua tartaruga, porque vai transformar-se em tartaruga. E parabenizar o Eurípides pela memorável palestra, e escolheu o Portal da Luz, já pensou? Aí fala que é a primeira palestra, ainda tem coragem ainda. A primeira palestra nessa dimensão, nesse plano. Se você já tivesse pronto, só estava faltando trabalho. Deus abençoe grandemente. Que lindo. É isso mesmo, né? Então, vendo a obra, vê-se Deus, é isso aí, seu Luiz. Como é que você está aí para nos contar um pouquinho do amor em ação, para a gente chegar nesse tema hoje?
Com certeza, tendo a obra, vê-se Deus. Né? Formação de uma chuva mesmo, tão complexa que cai num lugar e não cai no outro. Hoje nós temos máquinas colhedeiras aí, que do jeito que elas vão colhendo soja, milho, aí, elas já vão fornecendo a quantidade de adubo em cada região. Um taca agora assim, por toda a roça. A máquina vai fornecer onde precisa mais de cálcio, onde precisa mais do ferro, onde precisa de todos os tipos de adubo ali, ela já vai fornecendo. Então, a obra de Deus é perfeita, como perfeito é a própria criação. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Eu vi, primeira vez que eu li esse texto, essa frase, eu pensei só no exemplo, né? Mas, na verdade, tem coisas mais profundas, né? Para que brilhasse a minha luz, eu tenho que entrar no processo que o Sebastião lembrou, né? Que é o Jesus é a personificação do amor, nos ensinando a amar, nos despersonificando. Porque quando a pessoa tem essa luz, ele já não é mais ele é tudo. Então, um grande processo, a Pamela lembrou aí, que o Sebastião também, que um dos processos que nós estamos fazendo aqui com esse condomínio que nós temos aqui, de células físicas, mas que temos também aqui um condomínio de pensamentos, de inconsciências, de subconsciências, tudo borbulhando e cada uma delas querendo ter sua vez. E eu ali buscando essa luz para orientar esse grupo todo aí que estava ao meu lado. E nada mais do que a experiência do dia a dia. Né? Eu fico lá no meio de um grupo bem grande, então tem todo quanto é tipo de situação a ser vivida ali. Alguns, ainda que ainda tem dificuldade até de compreender a vida, outros que já estão tentando buscar, outros que diante de alguma conversa que eu falo, ele fala, não vem com lição de moral aí não, seu Luiz. Eu como do jeito que eu quero. Ele, não, realmente, por isso que existe a doença, né? Eu estou tentando fazer algo de mim antes, ou melhor, eu nem quero que eu adoeça. E se for preciso adoecer, eu já estou fazendo algum processo com esse corpo que ele tornará luz, dependendo da minha situação, né? E até se eu atrapalhar muito bem todo esse condomínio aqui, como xerife desse condomínio aqui, eu posso ser até trocado, né? E tem uns ali querendo ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui, né? Aí eu lembro do filme, como tudo está em tudo, o filme Branca de Neve e o Lenhador, que nós assistimos na nossa fraternidade, e eu torno a lembrar todo mundo aí que tem muitos filmes aí, que Hollywood mesmo, que estão aí à disposição, que tem muitos ensinos aí, e o Sebastião foi pensando para nós cada livro. E um deles é a Branca de Neve e o Lenhador. Então, tinha lá um animal bem grande, lá, que eu esqueci o nome dele, né, que é americano, da região do Canadá lá, e de repente alguém dá um tiro, acerta nele, e de repente todo aquele corpo daquele animal se transformou em borboleta. Quer dizer, cada célula que compunha aquele corpo lá falou, gente, nós desfazemos, cada um para o seu lugar, cada um para a sua parte da natureza. E ontem assisti um filme também muitíssimo interessante, né? O menino tinha visão dos espíritos, mas ele tinha visão também, né, das formas de pensamento. Então, quando ia acontecer algo na cidade lá,
as formas pensamento chegava primeiro, né? E alimentava aquele ser que ia fazer ali uma morte, um conjunto de morte grande e tal. Mas nessa tentativa, a namorada morreu. Mas mesmo assim, como ele via espírito, ele continuou a viver com ela. Aí algum do grupo de amizade dele, falou, não, você tem que deixar ela embora. Ele falou, não, eu sei que eu tenho que deixar ela embora. Aí ele conversa com ela, ela sai andando assim pela janela e torna a se transformar em borboleta. O corpo físico se desfaz e se transforma em borboleta. E aí me tocou bastante. Então, esse estudo que nós vamos fazer hoje vai trabalhar esse que, vendo a obra, vê-se Deus. Não tem como você não acreditar em Deus e tentar ver na obra a criação do homem. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. E aí, Eurípides, o que você traz para nós? Mais um ponto no ponto. Chegou minha vez, hein? Primeiramente, Sebastião, muito obrigado pelas suas palavras. Eu sinto realmente no meu coração que são palavras sinceras, são palavras verdadeiras, porque de um coração de um mestre, outro mestre só poderia pôr palavras de bênção, palavras de luz. E saiba você que você tornou-se, para mim, uma bússola, uma direção para a minha nau nas infinitas ondas de possibilidade. Gratidão por conhecê-lo, gratidão por conhecê-lo pessoalmente, que tive esse prazer durante a Semana Espírita em Dourados. Foi muito emocionante esse momento para mim. Muito obrigado mesmo, de coração. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua coragem, pela sua força e, acima de tudo, gratidão a Deus pela sua cura, não só material, como espiritual também. Gratidão, amigo. Sinta-se que aqui você tem um amigo de verdade, né? Falando sobre o amor em ação, baseado no livro de Sebastião Camargo, no Espiritismo, a expressão amor em ação, ela tem um sentido muito claro, profundo e prático, né? O amor em ação é um amor divino, não apenas sentido ou declarado, transformado em atitudes concretas que elevam, consolam, amparam e melhoram quem ama e quem recebe. É reciprocidade. É nesse momento que sempre o Sebastião fala, onde nós tornamos uma só luz, onde nós nos iluminamos. Quando você se ilumina, você ilumina ao todo à sua volta. De uma forma simples, eu poderia dizer que amar é servir, é compreender, é perdoar, é auxiliar, educar, renunciar e agir para o bem. Ou seja, o amor sempre será o farol que nos conduzirá ao caminho do bem, que é o caminho que nós espíritas procuramos encontrar em nossa existência. Como base doutrinária, Kardec, ele expressa no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 5, fora da caridade não há salvação. Por que Kardec diz isso? Porque, na verdade, o amor em ação, ele nada mais é do que a caridade. E a caridade é a bússola, o farol que nos direciona ao caminho do bem. Certo? Não apenas, e outra coisa que na caridade, não apenas damos coisas materiais, mas, sobretudo, benevolência com todos aqueles que necessitam, que nos abordam ou nos procuram. Indulgências, nós devemos ser brandos com as imperfeições alheias, ou seja, sair do patamar de julgador. E sempre perdoar, não guardar ressentimento. Na minha palestra, eu não tive a oportunidade de ler esse simples, uma reflexãozinha simples, mas eu gostaria de fazê-la aqui, porque eu estou entre amigos, eu estou entre espíritos afins comigo, que é uma reflexão sobre o perdão. Uma das histórias mais inspiradoras de perdão é sobre um monge budista tibetano aprisionado pelo governo chinês durante 20 anos, porque eu não sei se vocês sabem, o Tibete hoje, né, porque há mais de 30 anos, eu acho que já, ele se integrou ao território da China, a China tomou o país para eles. Ao longo desse tempo, muitas vezes os guardas
o maltratavam e o espancavam. Quando o libertaram, o monge seguiu para a América. Foi entrevistado lá pelo Dalai Lama. Olha a sorte que esse monge teve, ou talvez a insorte do Dalai Lama de ouvir a verdade, né? Que lhe perguntou: em que momento você estava em maior perigo? O Dalai Lama perguntou ao pequeno monge. E o monge simplesmente respondeu: no momento em que pensei que perderia a capacidade de perdoar e de sentir compaixão pelos que me aprisionaram. Olha a grandeza da palavra, o tamanho desse ser humano que é. 20 anos padecendo humilhações, espancamentos e tudo, e o pensamento na mente dele, uma mente equilibrada, harmoniosa e direcionada à caridade e ao caminho do bem. Ele dizia: em que pensei que poderia ter perdido a capacidade de perdoar e de sentir compaixão. Jamais teve um pensamento negativo contra os seus algozes, sempre humildemente em equilíbrio, pensando o melhor da pessoa. Então isso é o amor em ação. Isso é o verdadeiro amor crístico, esse amor incondicional que Sebastião fala com bastante clareza na sua obra, que a obra dele é bem detalhada, é bem clara mesmo. E outra coisa, segundo Jesus nos ensinou, o amor como movimento, ele é uma ação que ele gera uma reação. Amar é fazer curar, levantar, orientar, acolher, transformar vidas pelo exemplo. Ou seja, quando nós estamos tendo uma boa ação, muitas vezes nós espíritas não nos interessa recebermos elogios nem nada. Mas com certeza, por parte dos bons espíritos, os espíritos puros, os espíritos iluminados, que sempre está nos amparando, ele está ali também em uma onda infinita de possibilidade, conduzindo aquela boa energia a irmãozinhos desencarnados que se encontram em situações difíceis, e também os encarnados que também estão numa situação difícil. Eles percebem aquela ação, que é o que falei na palestra, que é uma sementinha do amor que nós semeamos indiretamente nos corações que encontram em sofrimento, e ali ela vai começar a brotar e iluminar todo aquele ser, que é uma forma de ajudar ao nosso próximo, certo? E o amor, ele é o clima de evolução e serviço, e a sua expressão. Caridade é amor em movimento. Essa palavra é magnífica, ela é de Emmanuel. Caridade é amor em movimento. O amor, ele precisa ser exercido. Ele não é ele não é nosso. Ele é uma energia que deve ser partilhada. Porque, como Sebastião faz a relação entre criador e criatura, é a mesma coisa de dizer o amor e a caridade. O Criador criou a criatura, mas a criatura vai ter que fazer umas boas ações, se desenvolver, se autoproclamar iluminado no seu trabalho, porque somente o trabalho evolutivo, o trabalho de caridade no caminho do bem vai fazer com que essa criatura se ilumine e agrade o coração do seu Criador. Então, o amor também é isso, caridade em movimento. Aliás, caridade é amor em movimento. Ou seja, o amor verdadeiro, ele não é estático. Ele se realiza no cotidiano. Ele inicia-se pelo lar, pelo trabalho, nas escolhas que fazemos no dia a dia e na postura moral. Amor em ação é ouvir com paciência, evitar uma discussão, acalmar alguém, ajudar sem esperar retorno nenhum, orientar com mansidão, com clareza, com simplicidade, é trabalhar pelo bem sem ostentação nenhuma, escolher a compensação em vez de críticas, é doar seu tempo a alguém necessitado no momento que realmente se faz necessário, dar atenção, ter atos de gentileza com as pessoas e educar-se a si mesmo para melhorar o mundo. A definição de amor como síntese espiritual, então, seria: o amor em ação é a energia divina circulando por nossas atitudes. É o amor que se torna luz quando se transforma em serviço. Exatamente isso, para mim, na minha visão, é o amor em ação. Gratidão, desculpe pela demora.
Imagina! Você teve aí um preâmbulo. Dona Mira, você quer falar? Eu, no estudo, né, fiquei estudando, lendo a obra, e vi que é mais ou menos o que o Eurípides acabou de falar, né? O amor é serviço, amar, perdoar, ajudar os necessitados, né? Cuidar do próximo e não ter preconceito. São ações da obra de Deus. Exatamente. Porque a simples observação, né, transforma tudo por dentro, né? Nós fazemos isso, nós transformamos, né, de dentro para fora. Daí floresce tudo e a nossa luz brilha. Verdade, dona Miriam, exatamente isso. Maravilha ter a senhora de volta. A senhora, não quero saber. Até antes de terminar a aula, eu quero cantar uma canção para a senhora. Amém. Hoje é diferente, hoje tem até música, gente. Não, é rapidinho, então. É uma coisa rápida. Que nós estamos numa consciência, envoltos de uma consciência, né? Sebastião deixou muito bem colocado isso, que nós estamos envoltos de uma consciência. E o Eurípides falou uma coisa rapidíssima, que Deus ele não nos criou, ele só dá a matéria-prima para que nós possamos nos trabalharmos. Porque, como diz Leon Denis, nós nos fizemos. Exatamente, né? Nós somos um processo de construção, e quando Sebastião nos alerta lá, né, do movimento no psiátomo, é ali que tudo começa e a gente vem se construindo no que estamos hoje, né? É lindo isso, vendo a obra, ver esse Deus nesse energismo tão pulsante e tão há de infinito e há de eterno, né? Desse poder transformador que é o nosso Pai Criador em nós quando nos criou, né? Então é algo, vou colocar aqui assim, como ele é o supra-sumo de tudo, mas a genialidade que nos escapa de compreender realmente, né, essa potência que é Deus, e desafiadora para todo cientista que, quando vai buscando a essência, o início de tudo, chega num ponto que fica abismado e fala assim, não, mais além tem o quê? Mais além tem o quê? E nesse mais além de ter o quê, que eles vão chegando lá no pentaquarks, nas minúsculas partículas, eles vão vendo que aquele além que ele está buscando, ele mesmo tem um poder, né, de ser uma potência tão forte, né, que, como a gente vê na semente, a árvore que dá todos os frutos e aí daquilo ela se multiplica, também reverbera na criação que somos nós, né, na criação. Mas vamos à leitura, para a gente ter uma leitura, posso? Aí, vendo a obra, vê esse Deus, está lá, então, na página 66 da obra do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. E ele começa assim: ser o que habitualmente se pensa e viver o que se apregoa de forma reiterada, faz-se meta derradeira no mundo em que, momentaneamente, nos encontramos exilados. Para tanto, o filme das provações pedagógicas e das cenas das introspecções necessárias se repetem de tempos em tempos, indo de milésimos de segundos a milênios sem conta, assemelhando-se a um micro ou a um macro e imprescindível vestibular cosmológico, que, com o fito de fomentar o avanço do progresso
ético-moral e a evolução espiritual da humanidade em curso. Vou pedir licença para fazer a leitura de todo, pode ser? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eis uma das mais sublimes recomendações do divino peregrino. Miramês, na condição de servidor humílimo e fiel, escudeiro da causa crística, assim se expressou solenemente. Amai a Deus em todas as coisas. Não menos importante foi o testemunho pacifista indiano Mahatma Gandhi, à luz das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Assim como o legado deixado por Martin Luther King, que, em tom solene, bradou com inquebrantável entusiasmo: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Sem nos esquecermos do sacro ofício do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, da Marte do cristianismo, Joana de Cusa, e de Francisco de Assis, o João Evangelista que retornou, por amor ao seu amado mestre, e de tantos outros que se fizeram com a luz do mundo, o governador supremo do planeta Terra. Exemplos nunca nos faltarão. O que indubitavelmente ainda nos falta é um tanto mais de sincera e intimorata boa vontade, o conhecimento em plenitude e a ação incoercível à luz da fé inquebrantável, pois, segundo o insigne instrutor Emmanuel, Jesus, o Cristo de Deus, jamais deixou passar um século sequer sem nos agraciar com os favores dos céus, enviando-nos os seus ilustres avatares timoneiros, a fim de servirem de faróis seguros, guiando a humanidade para a frente e para o alto em espírito verdadeiro, cujo essencial ou primacial objetivo é que cada mensageiro se torne no pensar, no sentir, no falar e no agir a própria mensagem de que se faz portador. Cumpre-nos cultivar perseverantemente em nosso imo o otimismo proativo a despeito dos percalços do caminho. Sempre nos estimula a levantar e a seguir em frente, focados no sublime bem que haverá de imperar na Terra num futuro próximo. Não obstante, a paisagem cinza a paisagem cinza que ora se descortina. O bem de todos deve ser permanentemente o norte das nossas ações, acompanhado da fé robustecida pela confiança integral na suprema sabedoria. Quando nossos olhos forem bons, com certeza a estrada toda será iluminada e transitaremos mais facilmente para a plenitude interior. Com essa leitura de reflexão, de vendo a obra, vê-se Deus, Sebastião, o que mais podemos complementar em tudo que foi dito aqui? Bola para você. É interessante que quando vimos a primeira vez esta
explicação por parte de Miramês, de Ramatiz, Joana de Ângeles, Leon Denis e outros. Quando você olha a obra, aí você pensa, se é que você pensa. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então, todas as nossas interações estamos fazendo com ele. Quer seja pelo ar que respiramos, pela energia mental que dá forma aos nossos pensamentos, quer seja nos relacionamentos, na alimentação, ao ouvir uma música, em qualquer situação que ora experienciamos ou experimentamos. Quando aprendemos a nos comportar assim, é fácil enxergar oportunidades em cada situação ou em cada erro a oportunidade de correção. Então, nós estamos, todos os momentos, num grande laboratório. É o nosso próprio universo em miniatura e é o universo inteiro também. A cada pensamento, nós podemos imaginar. Então, Luiz disse na obra, ou no filme, Branca de Neve, o Caçador, que o cervo, o animal, ao ser abatido, o caçador atirou na intenção de matar o seu corpo, todo o seu corpo transformou-se em fadinhas. Na realidade, Luiz, não são borboletas, são fadinhas. E elas, segundo Allan Kardec, esses espíritos das flores que organizam os perfumes, as fragrâncias, os sabores, os odores, também compõem todas as realidades. Então, cada forma é composta por seres menores. Então, quando entendemos que numa simples fruta ou num alimento qualquer, nós estamos trazendo um quanto mais desta energia divina compostas por vidas incontáveis. E quando entendemos que o nosso próprio corpo é formado por vidas imensuráveis e que precisamos, de alguma forma, tratá-lo bem, porque é o nosso laboratório de concretização de nossas metas. Porque no pensamento, sobre a regência da vontade, no mundo mental, eu arquiteto uma construção. Os sentimentos vai qualificar esses pensamentos e, ao mesmo tempo, ceder a essência para a materialização. Mas de nada adianta esta construção mental se eu não tenho o corpo perispiritual para fazer esse projeto acontecer no mundo das formas. E na descida pelos portais que nós chamamos chakras, de dimensão a dimensão, trazendo esse projeto para a materialização no corpo físico, tem dupla intenção. Não é apenas de criar uma nova realidade no organismo biológico, é criar um ambiente por intermédio do qual nós vamos canalizar novos elementos, recursos que estão em toda a natureza, para integrá-los em nosso laboratório físico, ao mesmo tempo promovê-los, transformando-os em essências perispirituais, até que esses elementos se tornem partes integrantes da própria mente, e essa mente, promovendo-os com a sua inteligência, seu poder imaginativo, seus desejos, seus pensamentos e etc., possa, por intermédio do portal que chamamos de memória, que a tudo arquiva, transformá-los ou transmutá-los em essências que nutrem e ampliam a própria consciência de onde tudo começou. Então, o filme é longo, mas é só algumas premissas para animarmos a mergulhar nesse capítulo, que para nós bastaria tê-lo
mas todo o enredo até aí é para compreendermos a importância de ser o que pensamos. Lembrando com Eurípides, que coloca sobre a caridade, lembro de novo a síntese de Bezerra de Menezes acerca do amor e Miramês, o seu pupilo, acerca da caridade. Para Bezerra de Menezes, o amor, melhor, a caridade é o amor em excelência. E no sentido inverso, para Miramês, a caridade é o amor em todas as suas expressões. Ou seja, tudo é amor, e a caridade é o processo de transformação e sublimação do próprio amor. Maravilha. E aí, Pamela? Algum questionamento? Eu tenho. Mas não Vamos fazer bate-bola agora, então. Faz a perguntinha. Mas não é meu questionamento. É um questionamento. Eu estou sendo médium de duas pessoas. Da dona Elizabeth Sobrinho e da... Eu esqueci o nome dela. Lá de Ribeirão Preto. Da Leandra. Leandra Regina, lá de Ribeirão Preto. Nós estávamos falando no último estudo do Telegram de 2025 a respeito do que aquilo que eu vejo no outro é o meu reflexo. Se somos obras de Deus, nós temos também a mesma matéria, a mesma origem, a mesma natureza e a mesma destinação. E o questionamento das duas também me instigou foi o seguinte: se eu me vejo no outro, ou se, por exemplo, eu tenho a carinha do Emmanuel, como no Instituto Emmanuel, eu preservo a minha individualidade, não é isso? Porque se eu não preservasse, seria o panteísmo que eu perdesse essa individualidade. Não seria isso, Sebastião? Então, é o que vemos na questão 151 do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, a preocupação dele a respeito do panteísmo. E no panteísmo, tudo que existe forma o que nós chamamos de Deus. Então, você sai de Deus, perde o endereço, e ao retornar a ele, você perde a consciência. Então, primeiro você perde o endereço. Quero voltar para perder a consciência. Aí o Kardec, preocupado com isso, porque há em tudo germes de grandes verdades, então ele percebeu que no panteísmo tem uma parte que é verdadeiro. Tudo que existe forma o que nós chamamos Deus, ou no mínimo são partes constitutivas do seu corpo de expressão, porque a consciência divina é algo além também de todas as partes, ou melhor, o todo é maior do que as partes. Então veja, na questão 151, o que pensar da opinião de que, após a morte, a alma retorna ao todo universal e no panteísmo perderia a consciência? E a resposta foi: o conjunto dos espíritos não forma um todo? E esse todo nós sabemos quem é esse todo. O princípio da vida, como nós vamos ver hoje mais tarde, e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Não constitui um mundo completo? Quando estais em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia. E, entretanto, sempre conserva a sua individualidade. Saímos como uma semente de luz, simples e sem ciência, e voltamos com a nossa consciência, a nossa personalidade formada, que é o processo encarnatório e evolutivo. E ao retornar, jamais perderemos a nossa consciência. Assim como o nosso corpo é um,
cada célula tem a sua consciência. Cada tecido, cada órgão, cada sistema. E dentro da célula, cada molécula tem a sua, cada átomo e assim por diante. Mas, na questão 150, ele já tinha perguntado também acerca desta preocupação. Ele repete a pergunta para reforçar a lição. A alma após a morte conserva a sua individualidade? E a resposta foi sim, nunca a perde. Uma vez que construiu, jamais, por isso que nós falamos, somos imortais. O que seria ela se não a conservasse? Então, por mais que o rio deságua no oceano, aparentemente parece que ele se misturou e sumiu a consciência do rio. Não, ele faz parte do oceano. Tanto que ele mergulha no oceano, poucos sabem disso, aprende mais um tanto no útero da vida e, num dado momento, entra no seio da terra, nos lençóis freáticos, e vai nascer lá na fonte, lá na sua nascente de novo. É a mesma água do rio. Ela faz um eterno ciclo. Ela traz novas experiências, enriquece o próprio rio, tudo que está às suas margens, gerando e esplendendo vida, e volta e leva o conteúdo para o mar. Então, no mar, a consciência do rio vai se expandindo dentro desse todo, tornando-se um. Mas ele tem um corpo de expressão da consciência do rio, que é toda a sua viagem pelas entranhas da terra, depois pela superfície até chegar. E não seria diferente com a alma em relação ao espírito. Então, quando ela volta para o espírito, como individualidade ou individualizada, jamais ela perde. Só que no espírito ela arrebanha mais conhecimentos, mais valores e retorna, só que agora fracionada. Porque agora ela é uma árvore também. Então, várias sementes, e de uma alma ela se torna um pequeno Cristo. Porque duas almas ou mais, já um espírito dentro do espírito. E assim vai se expandindo todas as coisas. Se assim não fosse, para que ser honesto? Se morreu, acabou, porque eu vou perder a consciência. Então eu quero me dar bem por aqui mesmo. Então comer tudo que tem direito, como alguns falam, não. Comer é bom demais, como fala o mineiro. Então vamos detonar aqui, igual o demônio da Tasmânia. Mas não é bem assim. A gente traz para o corpo o que o nosso corpo tem condição de metabolizar para que o nosso perispírito promova o que foi metabolizado e transforme em energia psi. Tanto no aprimoramento do corpo, quanto na expansão e aprimoramento do perispírito, quanto na iluminação da própria mente, quanto na expansão e na iluminação da própria consciência. É um eterno ciclo. Então, quer dizer o seguinte, porque por mais que eu me veja em vocês, eu sou Pamela. Por mais que eu me integre a um corpo, eu vou continuar sendo Pamela. Vamos dar um exemplo simples. Por mais que você seja um átomo de sódio e eu um de cloro, nós vamos nos unir. Juntos formamos o cloreto de sódio. Mas você existe lá como sódio e eu como cloro. Por mais que você seja, junto com outros 7, hidrogênio pesado, nêutron, próton e elétron, que 8 se uniram para formar o oxigênio é uma consciência una, se comporta como um. Mas tem 8 elementos lá com as suas individualidades, conscientes de suas realidades. E não só isso. Cada elemento atômico. O elétron tem a sua consciência individual, o próton tem a sua, o nêutron tem a sua também. Formou um todo chamado átomo. E assim, quando você olha dentro de um desses elementos, tem infinitos elementos menores formando aquela realidade. Aí você percebe os fótons que nasceu dos elétrons, que vieram dos prótons, que tiveram a origem no nêutron,
ele vai formando algo maior envolvendo o próprio átomo, ou seja, formando a consciência do átomo. É isso que nós falamos. Se você quiser imaginar Deus, imagine como um cinturão de fótons em torno de um átomo, e o átomo é tudo que existe. Além de tudo que existe estar dentro dessa consciência, então tudo que existe está em Deus, mas acima de tudo que nele existe, tem essa consciência diretora, que muitos falam que só ela é Deus, o resto é criação. Isso não vai invalidar a informação e não vai diminuí-lo. Só sei que não existe nada fora dele. E se tudo são expressões do, você pode chamar tudo é Deus ou tudo são expressões de Deus, isso não vai mudar o cenário. Obrigada. Parece que o Eurípides já Sebastião, está ali. Pode falar. abri para falar. Sebastião, alguns dias atrás, no estudo avançado do Espiritismo, eu vi essa parte, e lá o entendimento que eu tive é: eu estou Eurípides, encarnado, mas eu não sou Eurípides, por tratar-se de um espírito imortal. Nessa existência, nessa reencarnação, eu estou Eurípides, mas eu não sou Eurípides, em relação a ser um espírito imortal. É a mesma coisa, né, que você está dizendo. Eu posso acrescentar um pontinho no seu conto. E dizer Acrescente, assim, por favor. você está Eurípides e continuará sendo. Porque no espírito, o Eurípides que aqui esteve sempre existirá. Porque ele Sim, no esteve espaço-tempo, né? Isso, no espaço-tempo. Então ele Sim. esteve aqui, construiu o seu império, sabe que ele não é só aquilo, ele faz parte de um todo espírito, mas dentro do todo ele tem a sua consciência, a consciência do Eurípides que viveram aqui. Tanto que essas personagens que animamos, elas se conversam entre si. Sim. Trocam de lugares para aprender para acumular novos saberes. Mas não perde, uma vez que individualizou-se como Eurípides, jamais perderá a consciência Eurípides nesse todo espírito. Mas quando você se torna consciente e um nesse espírito, sabendo de sua responsabilidade, você se manifesta como se fosse o todo. Porque você enxerga o que está fora com o olhar desse todo no qual você está integrado e consciente dessa realidade, dessa consciência que não sabemos, segundo Joana de Anjos, tem quase a idade do universo. Sim, ela vai estar registrada na consciência, né? Outra coisa que você disse antes também, não sei se foi de forma de uma metáfora ou você que realmente quis relacionar, que você diz, se logo eu morro, a consciência morre. Porque, ao meu ver, eu estou dizendo isso para talvez o internauta não confundir que se o corpo físico morrer, a consciência morre. Não, a consciência permanece, porque o hóspede da consciência é o espírito, né? É ele que faz o registro arcástico da gente, a biblioteca espiritual que se fala, né? Seria isso? Não, nós demos o exemplo que uma pessoa está num comportamento X achando que a matéria nada vale. O espírito é tudo. Só que esquece que o corpo físico também é espírito. Ele é feito de espíritos, princípios inteligentes do universo. Sim. Então, aparentemente, parece que o corpo morreu, só que nada, na realidade, morreu. Ele perdeu foi uma oportunidade de promover o seu próprio corpo, porque se o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, no mundo espiritual temos o que mesmo? Só o perispírito. Por que não pode ser esse corpo permanecendo lá, se eu levá-lo comigo? Porque esta vai ser a nossa destinação. Você vê na obra de André Luiz, depois da segunda morte, quer dizer, o perispírito morreu, mas por evolução, não por desleixo. Então, aquela dimensão perispiritual que ali estava, alcançou um degrau de sutilização que ela foi para a dimensão seguinte, mas foi todas as ovelhas. Então, a função do espírito só deixa de reencarnar no sentido literal do termo o dia que ele conseguir construir o seu próprio corpo, ter a experiência
e depois desmontar a barraca e levar todo o seu povo consigo. Ele Sim. pode, na construção do corpo, agregar elementos do meio, sabendo que esses elementos do meio ele vai promovê-los e levar consigo também, porque ele veio com tantos talentos e precisa voltar, no mínimo, com o dobro deles. Sim, Então, tanto que tem vários... Pode falar. Então, a intenção é que a gente compreende que tudo que existe são vidas menores que nós precisamos agregá-las, ao mesmo tempo promovê-las, para que elas se tornem parte integrantes do nosso universo, da nossa consciência, do nosso espírito, para a eternidade. Sim. E esses espíritos familiares, quando desencarnam, e muitas vezes quando você tem algum desdobramento ou uma viagem astral, sei lá, ou as pessoas que têm a potencialidade de vidência enxerga e vê ele com a mesma estrutura física que ele tinha aqui, né? Porque se o espírito é fótons, é energia pura, ele não precisa se manifestar da forma que ele era aqui, simplesmente como um ser energético, sem sexo, sem nada. Talvez a pessoa tome a forma, não vai falar, é o espírito de homem ou de uma mulher. Pode se conhecer pela comunicação, pela voz, se ele assim o expressar. Então, quando ele se apresenta da mesma forma, significa que ele conseguiu uma determinada evolução do corpo físico? Isso também, mas normalmente, pela nossa pequenez de não admitir que ele é algo maior ou faz parte de algo maior, ele tem que apresentar-se para nós com a mesma forma, senão a gente não o conhece. Para quem tem olho de ver, olha a Dona Rosa. Você não vai ver Dona Rosa. Você vai ver algo descomunal. Mas se eu não tenho essa habilidade, ela vai ter que se apequenar na forma de Dona Rosa que eu conheci, do contrário, não a reconheço. Agora, se eu reconheço a essência, eu percebo aquela vibração, por mais que ela não tenha forma alguma, fala, este perfume eu conheço. Esta vibração eu conheço, eu já senti isso no meu próprio ser. Então, por mais que não tenha forma alguma, apenas um amontoado de luz e se expressando sem forma, sem sexo, sem nada, eu sei que a essência da Dona Rosa está ali, porque eu a conheci não apenas na forma física. Quando eu a abracei, não abracei apenas o corpo. E eu entendi e mergulhei na sua própria essência consciencial. Eu acho que depende da forma que ele estabelece comunicação com o seu receptor, né? Porque tem pessoas que só conhecem pela voz, outros falam, eu conheço pela vibração, outros eu conheço pelo cheiro. Já vi várias indagações sobre determinado fato. E sem contar que o espírito tem a liberdade para manifestar para os humanos ou para quem está num degrau abaixo, com a forma que ele escolher. Por exemplo, Caena não é a forma da última vivência dela. A última vivência dela, ela foi esquartejada. Amarraram 4 cavalos, um em cada braço, um em cada perna, e mandaram os 4 para direções diferentes. Só que a forma que ela foi mais proveitosa para ela foi quando ela viveu como indígena e conseguiu essa habilidade com os elementais. Então, quando ela precisa expressar, ela escolheu essa forma que, na realidade, é a forma para que nós a conheçamos, para ter um referencial, não que é a forma da sua essência em si. Sim, entendi, compreendi. O bom dessa indagação, Sebastião, é quando a nossa colega Adriana está falando anteriormente, é sempre aquele pensamento que nós já conversamos, que Allan Kardec ele nos instiga a pensar, a raciocinar sobre o tema. O que seria isso? Seria nos instigando a estudar, a estar sempre buscando. Como a Adriana disse, é uma forma de compensação espiritual para o espírito. Quanto mais conhecimento você absorver, mais luz você vai agregar nessa sua trajetória. Então, isso que eu acho importante, os internautas e nas plataformas que estão nos ouvindo, que está participando, não se sintam acanhados, não se sintam diminuídos e participem colocando as suas perguntas, as suas dúvidas, para que nós possamos interagir e levar esse esclarecimento aos mais longínquos rincões possíveis, né? Já que o codificador nos instiga a pensar, e para pensar nós precisamos se comunicar.
sobre determinado assunto, sobre determinado fato, esmiuçar com o espelho no Evangelho, nas obras codificadoras que aí estão e nos conhecimentos que já temos, e juntos a gente partilhar tudo isso e transformar em fótons de luz, em infinitas ondas de possibilidade, não só para nós, como para todos. Né, pessoal? Eu lembro disso, só um minutinho, Adriana. Na obra A Gênese, foi a primeira que eu li. E eu vi esta frase, né, já tinha contato com ela, pensar. Eu pensava naquilo que eu estava lendo. Por isso não é estranho. Parece que eu já conheço esse negócio. E no raciocinar a respeito do que li, eu tentava achar alguma maneira de duvidar daquilo. Aquilo não é possível. Só que não tinha como. E quando eu achava, às vezes, uma brecha por não ter enxergado, eu questionava. E as respostas trazia para a realidade. Por isso que ele falava, pense, raciocine, duvide, questione. Porque, se do contrário, você lê e aceita como verdade. E se não for? Sim. Então, pense a respeito do que está lendo. Raciocinar é você achar meios que seriam mais lógicos do que aquilo. Sim, sim. Ou está trazendo só uma parte do processo, ou não tem nada a ver com aquilo que você busca de fato. E Sim. não ter medo de pensar, duvidar, indagar. Sim. Esse é o processo. E de estudarmos em grupos, esse pensar, ele nos encoraja a fazer aquela abençoada palavra, vou mergulhar em águas profundas. Nós somos um grupo, nós estamos aqui para receber a todos. E qualquer pensamento que seja, com certeza, ele vai vir para somar, não só para a evolução da pessoa, como para todos nós. É onde todos vamos ser uno ao Criador, né? E a luz não vai ficar só para mim, para os meus colegas aí de estudo, mas para todos. Então, é nessa tecla que nós estamos batendo. Queridos irmãozinhos internautas que estão aí do outro lado, a Miranda, que faz hora que eu espero ela também aqui na sala, e eu tenho certeza e confio em Jesus que ela virá, como assim inúmeros outros virá, vamos participar, vamos aproveitar, porque nós estamos em plena transição planetária e a coisa está rápida demais, não está havendo mais tempo de espera, é agora, é o aqui e agora, é isso que nós estamos buscando para o nosso aperfeiçoamento. Gratidão pelo espaço, vamos continuar, porque a hora está passando. Obrigada, Eurípides. Dona Miriam, temos questionamentos aí, o que refletiu na sua alma? Adriana, é tudo, é tanta coisa para absorver, que nós temos que ficar pensando nessas férias inteiras, né, o que temos que melhorar. Perfeito, maravilhoso, viu? Fiquei meio que atordoada já. Nós temos aqui um comentário, né, da Cirlei, que é diretamente para a senhora, né? Bom dia, até eu sentindo falta da senhora Dona Miriam. Bom, vamos continuar então. Seu Luiz, seus comentários. Bom, o tempo está meio avançado aí, né? Eu vou ser bem breve mesmo. Mas vamos te ouvir e aí depois a gente faz a rodada do tchau. Tá. Hoje é a última aula desse Pois ano. é, então. Tem tantas coisas para falar aqui. Começou uma chuva aqui, um trovão. Meu cachorrinho já pulou no meu colo, que ele viu em mim a confiança dessa coisa que ele não entende. Então, no meu colo, ele é quieto. Não, eu vejo aqui, tem muitas coisas para falar. Vou falar só bem breve. Ele começa falando que nós somos exilados nessa tentativa de compreender a obra de Deus. Eu não sei, talvez a palavra exilada aí, alguém nos recebeu de algum lugar que não nos queriam, ou pela nossa vibração boa, ou pela nossa vibração menos boa.
Então, nós fomos recebidos aqui. Só que um ele fala um minutinho aí. pouco. Só um Pode minutinho, falar. seu Luiz. Exilado, eu escolhi estar aqui por um processo. Então, me exilei aqui para aprender. Asilado, aí eu fui expulso de outro lugar, alguém não me quis em outro lugar, aí eu estou buscando abrigo em outro lugar. E bom, aí tá bom, então tá ótimo. Verdade mesmo. Aí, um pouquinho mais abaixo, ele fala em provocações pedagógicas. E um pouquinho mais para frente, ele fala num vestibular cosmológico. Então, a obra de Deus, diante de tudo que nós abordamos, né, ela não pode ser uma coisa inativa. Toda a compreensão dessa obra de Deus, você tem que fazer parte dela. Você não pode se esconder diante de todo o conhecimento que te chega. E nós vemos muitas vezes, né, até no movimento espírita, muitos, não pode se envolver em política. Não, ué. Se você compreende a obra de Deus, vê Deus nessa própria obra, a política, o trabalho e tudo é obra de Deus. Então, você tem, por obrigação, quando você compreende e entende essa obra, participar. Aí ele lembra que um pouquinho mais atrás aqui, ele fala assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então, nós já conversamos bastante, eu e Sebastião, na fraternidade, né? Então, as pessoas acabam, num número pequeno que grita alto, o número grande se acomoda. Eu vi uma declaração do Nicolas essa semana e ele falou, quando eu entrei na política, eu entrei como se fosse um soldado nos seus primeiros dias. Né, querendo sair, prender, levar para a cadeia as pessoas mal, e de repente ele vê que não é bem assim, que não é todos que vai levar para a cadeia, e que alguns não pode prender, e ele vai se incomodando, se acanhando diante do trabalho que ele tem, e o político também tem essa situação, e o cristão também. Só que ele lembrou uma coisa sincera, eu sou cristão, eu estou político. Ele lembra assim, todo o processo que ele vai viver dentro da política vai estar intrinsecamente ligado a essa situação cristã dele. Então, eu quero lembrar, diante do tempo já avançado, é que esse conhecimento dessa obra tem que ter um propósito. Aí ele fala aqui, um pouquinho mais para frente, aqui, que você tem que ser, através dos seus sentimentos, pensamentos e as palavras, e no agir, a própria mensagem que você se faz portador. Porque senão não tem valor nenhum. Né? Você comenta que tem que mastigar tantas vezes, você tem que alimentar de forma segura, tem que procurar algo para que esse corpo, que é sagrado, que é divino, que você recebeu, e você tem que ter o cuidado, porque será cobrado de você, como que você cuidou desse Deus, você não ser a própria mensagem, você ser o mensageiro, você deixa lá, você fala muito bonito, mas na hora de ser o próprio mensageiro, te faltar essa força e essa coragem. Né? E um pouquinho mais para baixo ele fala assim, quando os nossos olhos forem bons, com certeza a estrada toda será iluminada e transitaremos mais facilmente para a plenitude do interior. Então, essa parte aqui me tocou bem mesmo. Se nós temos algumas dificuldades nesse processo pedagógico das promoções, é porque ainda nossos olhos, né, os nossos olhos ainda não fazem esse processo de ver luz em cada um que esteja diante de nós. Mas vendo a obra, vendo Deus, não tem como ser diferente. Eu agradeço. Muito obrigada, seu Luiz. Nós agradecemos aqui, né, a participação de todos e todas, né, que estiveram aqui conosco nesta manhã tão forte de luz, né, que foi o sentimento que nos passa.
E eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre empenhados estão aqui comigo nesta sala, né? Pâmela, Sebastião, Dona Miriam, Luiz Gonçalves, Eurípides, Eduardo, Marcelo, né? Quem sabe Marcelo volta aí para o nosso grupo. Vamos pedir muita luz, muita paz a todos vocês, que vocês continuem no próximo ano conosco, né? Que com certeza, nós que estamos aqui, acompanhados por vocês, todos internautas que dão os seus nomes aqui, que dão o seu bom dia, que colocam os seus questionamentos. Agradeço também a cada um de vocês que o ano todo esteve aí presente conosco e que vi que estamos crescendo, né, em termos de visualizações. Nós não temos a ideia assim de sermos milhões de amigos, como diz o pessoal no Facebook, né, mas sim que cada um desses amigos se traga os milhões de células e átomos transformados, né? Que isso é o nosso foco, o nosso objetivo. Nós queremos falar com a micropartícula que está em você, né? Só você estando aqui, né, já representa muita gente, com certeza, nessa criação e nessa criação divina. E que Deus possa iluminar, né, a sua mente, o seu coração nesse Natal, que você possa reviver aí a cada instante, a cada minuto, a real fraternidade, o amor divinal, que Jesus possa nascer no seu coração e permanecer durante todo o ano de 2026. Estamos aqui dando uma breve parada, né, que se faz necessária também para a gente reativar as nossas luzes e também nos entregarmos a outros amores que nos pede também a vibração, né, e a partilha, que são todas as nossas familiares físicos, né, que pede para nós dar uma paradinha, para a gente estar junto e vivermos o Evangelho de Jesus com outras formas. Aprendi isso com o meu irmão Sebastião Camargo, né, que ele falou para mim, estar com as amigas, estar com a família, também é despertar da consciência, também é oportunidade da gente poder, né, viver esse amor do Cristo. E aí eu coloco que dia 18 de janeiro, né, nós estaremos de volta, né, como diz Pâmela, são apenas 4 domingos aí de recesso, e Pâmela vai fazer algumas reprises aí, ela vai falar o que vai fazer daqui a pouco, nesse intervalo. Vou passar a fala primeiro para a Pâmela e já colocando cada um aqui que eu vou passando a fala, dá o seu tchauzinho. Por final, eu vou deixar o Sebastião Camargo para fazer o fechamento para nós. Mas antes eu quero fazer um convite agora para quinta-feira, às 20h30, no canal Despertar da Consciência, Adriana Rochas falando um pouquinho mais sobre dever e caridade para a gente, né? É verdade. E lembrando o seguinte, Sebastião, o mais interessante é como você foi desperto na consciência para trazer tudo isso, porque além da questão 540, que é a base, a Gênese também se tornou a base porque foi o start, foi o insight que você teve. Então, também devemos a esse estudo, a esse trabalho, a frase de Kahneman, que nós somos o homem é o pequeno mundo, cujo diretor é o espírito, e o princípio dirigido é o corpo. E lembrando que tudo isso, tudo cresce, tudo evolui. E a Adriana falou das reprises, essas reprises serão feitas durante as terças-feiras, que nós pegamos essas informações, editamos e colocamos em forma de estudo para aquelas pessoas que ainda não conhecem o tempo de despertar o ser. Então, é uma forma de ter um catálogo de estudos do livro do Sebastião, como se fosse uma relembrança dos programas da TV Mundo Maior, que ele destrinchou o primeiro livro. Então, nós estamos pegando esse estudo do tempo de despertar o ser
como referência para que outras pessoas tomem como um espelho para poder estudar o livro. Porque tem gente que fala assim, eu gostaria de estudar e eu não tenho tempo de estudar. Então, é como se fosse um curso EAD do nosso querido livro. Então, hoje nós terminamos o capítulo 28 da introdução e depois nós vamos reprisar os 3 programas relacionado à introdução dos chakras, que foi quando Sebastião nos trouxe a ideia do desmembramento das partes dos livros. Isso vou precisar fazer essas reprises justamente para que, por exemplo, às vezes o Adriano vai fazer uma parada, alguma coisa assim, a gente precisa de um tempo também para editar, porque a gente precisa ter um tempo justamente para poder assimilar essas ideias e colocar em forma de estudo. E eu só tenho que agradecer esse ano por estar no grupo de vocês. Eu agradeço imensamente. Gratidão toda nossa. Dona Miriam. Consegui. Gratidão imensa por tudo, todo o ano todo. Tive uma paradinha, agora retornei, mas é uma sementinha que brotou em mim há tempos, estava adormecida, e o Sebastião me deu aquele chacoalhão, né, esses dias, uma palavra que ele disse. Eu falei, não posso ficar adormecida aí na sementinha, eu tenho que brotar. E agora, muito obrigada a todos, gratidão eterna por esse ano todo. E só vejo assim, a primeira fala, né, escrita do nosso livro, do último parágrafo: cumpre-se-nos cultivar perseverantemente em nosso imo o otimismo proativo que, a despeito dos percalços do caminho, sempre nos estimula a levantar e a seguir em frente, focados no supremo bem que haverá de imperar a Terra no futuro próximo. Eu acho que essa frase aí temos que refletir as férias inteiras. É muito forte essa frase aí que o Sebastião colocou no livro. Gratidão e até o início de janeiro de 2026. Obrigada, dona Miriam. Nós agradecemos infinitamente seu retorno, né? E que tenhamos aí um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo em família. Luiz, contigo. Eu agradeço a oportunidade dada a mim durante o ano aí e me preparo para o próximo ano aí. Nós terminamos a introdução aqui agora e vamos entrar no trabalho de aprofundar em cada tema. Um dos trabalhos que o Sebastião traz é exemplo não nos falta. E aqui está falando, nessa atitude de ver a obra de Deus aí, exemplos nunca nos faltou. Faltou esses olhos para ver esses exemplos, né? Ou então, disposição para segui-lo. Porque muitos deles, né, a gente sabe que sofreram atrozmente e mantiveram a sinceridade cristã. E, por fim, ele lembra, se esse bem que eu faço não é um bem que deve... o bem de todos deve ser permanentemente o norte das minhas ações, acompanhado da fé, robustizada pela confiança integral na suprema sabedoria. Quando eu estou passando alguma coisa ali, eu lembro, algo está precisando passar por essa situação, porque eu sou criação, né, dele, e ele não vai me abandonar diante desse processo pedagógico que eu estou passando, né, esse
esse vestibular cosmológico, ele não vai me abandonar. Acordo cedinho, abro a cortina do meu caminhão, vejo lá os passarinhos, uns tomando banho nas poças que forma, cada um estando muito bem amparado pelo processo desse criador, dessa obra. Então, não serei eu que serei abandonado. Eu agradeço a todos. Exatamente. Seu Eurípides. Eu acho que André Luiz me escolheu para dizer a última mensagem como aluno, né? Do livro Coragem, de Chico Xavier, por Espíritos Diversos, o Dr. Sérgio de Oliveira falou muito bem desse livro, eu encontrei na Feira Espírita aqui no Shopping Dourados, e a palavra que André Luiz nos deixa agora no término desses trabalhos durante esse ano é: para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessária ao caminho de todos. Até os próprios erros não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para construções mais sólidas. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da entrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio, toda vez que a violência ou a irritação aparecer em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou depor do passe, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno e, se você dispõe de paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Pelo nosso querido irmão André Luiz, gratidão, meus irmãos, gratidão a André Luiz por essa palavra edificante, cheia de eflúvios de luz. Gratidão pela oportunidade de ter adentrado esse grupo através da irmã Adriana, de ter tido assim uma expansão de consciência maravilhosa, e quero continuar com certeza nesse grupo, nesse processo, com o Sebastião, com o despertar da consciência, do Sal da Terra, Luz do Mundo, estudando, buscando, porque com certeza a lei de compensação vai nos compensar muito por todo esse estudo e muitos outros que virão. Um feliz Natal a todos, um próspero ano novo, desejo saúde, luz, paz e amor, porque com certeza o restante nós correremos atrás com muita garra e muita perseverança, porque o Evangelho do Cristo é o farol dos nossos pés e a candeia que nos conduz. Gratidão a todos. Ao meu irmão Sebastião agora, então, fechamento, né? Fé, razão, intuição, início de 2026. Muito forte isso, Sebastião. Não tenho as palavras adequadas para exprimir o que eu quero dizer realmente, não só da gratidão de ter reencontrado a Adriana, Dona Rosa, e até hoje não entendi. Foi o primeiro encontro, Adriana. Como que você chora na hora que eu vou embora? Foi apenas um dia, pouco negócio é esse. E eu vi os seus olhos lacrimejando sem escorrer pelo rosto. Então, esse reencontro de almas e depois a oportunidade de reencontrar Pamela, Luiz, a Dona Miriam, agora o nosso amado Eurípides, o Marcelo, que nós esperamos mesmo, Marcelo, o seu retorno para o ano que vem, porque você faz muita diferença e faz muita falta por aqui. Mas, ao mesmo tempo, agradecemos o Eduardo de ter entrado em nosso grupo, o Eurípides, a Dona Miriam já estava, o Luiz e a Pamela,
Esperamos que outros mais se encorajem, como a Miranda, que só fica ensaiando, né, Adriana? Então, chegue para cá, e outros que se encorajem para estudar conosco, porque nessa sala não tem limite para os participantes. De repente, o nosso estudo de 1 hora pode seguir para 2 ou até mais, dependendo da vontade de estudar. Então, é gratidão infinita a todos, em especial aos net-espectadores, que são a causa do existir do canal. Sem vocês, não teria sentido existir essa sala. Então, a importância que vocês têm no se inscrever, no curtir, no compartilhar, no comentar, para que os vídeos possam seguir a sua expansão consciencial e atingir um número maior de pessoas. E aguardamos vocês mais tarde, às 17h30, enquanto o grupo aqui vai ter férias. Como a Aline não tirou férias, então nós vamos manter todos os programas. Quando ela for tirar, a gente grava. E o César, demos para ele uma férias forçada, porque a Pâmela que vai participar dia 25 e dia 1º. Então, nós fizemos no StreamYard já a primeira aula, que é mostrando no dia do aniversariante, comparando a um hormônio que veio trazer a mensagem para as células que somos nós no corpo do Cristo. Então, sistema endócrino e espiritualidade. Usamos esse tema para falar de Jesus e valorizar o seu trabalho, a sua mensagem, etc. E vamos, na sequência dos estudos, ao invés de no domingo seguinte trazer mais uma aula do Espírito do Espiritismo, perguntas e respostas para esclarecer a quinta-feira, do dia 25. Isso na sequência. E depois retornaremos dia 1º e no domingo seguinte, perguntas e respostas de novo para esclarecer o que será falado mais literalmente das glândulas dos hormônios, agora na parte nossa mesmo biológica e etc. Falando um pouco sobre alimentação também. Mas aguardo vocês mais tarde. Será, com certeza, uma aula memorável, porque vamos começar, como começamos sempre com Kardec, na questão 144 da obra O Livro dos Espíritos, entendendo que a alma do universo é o princípio da vida e da inteligência na qual nascem as individualidades. E nós vamos depois migrando para corpos menores, até entender que o Cristo é o corpo que nos integra, e depois chegando na próxima aula no Espírito, que é o ser que integra as nossas almas, e vamos seguindo até chegar no princípio inteligente do universo. Gratidão infinita a todos. No dia 25, lembre do aniversariante. Não coma muito, não exagere na bebida, apenas comemore a data do aniversariante como comemoraria a data de aniversário de um ser especial na sua vida. Então, sem exageros, mas cada um é livre para fazer como queira. Se você não acredita nele, faça do seu jeito, porque o importante não é acreditar em Jesus ou em Deus. O mais importante é que eles acreditam em nós e investem em nós para que a nossa evolução prossiga. E o ano que inicia, faça um projeto de vida nova, um plano de voo bem elaborado, para que esse voo, que terminará dia 31, possa receber uma nova pauta e expandir um tanto mais. Deus nos abençoe sempre, e que o Cristo seja o farol de nossas almas. Namastê. Namastê. Eu quero cantar a música. Dona Miriam, não sai, não. Você desliga a plataforma, Adriana, porque já encerrou, né? Pode cantar aqui. Pode cantar, eu espero. Pode ser. Então, a minha voz é de taquara rachada, mas o meu coração é imensamente líquido. Então, vamos lá. Em flores do céu caindo aqui,
flores do céu caindo aqui. Tem flores do céu caindo aqui. Flores do céu caindo aqui. Você pediu as bênçãos de Deus. Você pediu as bênçãos de Deus. Ele mandou as flores do céu. Ele mandou as flores do céu. Tem flores do céu caindo aqui. Tem flores do céu caindo aqui. Hum, Tem flores do céu caindo aqui. Flores do céu caindo aqui. Você pediu as bênçãos de Deus. Você pediu as bênçãos de Deus. Ele mandou as flores do céu. Ele mandou as flores do céu. Gratidão, Senhor. Recebam as flores do céu no coração de cada um de vocês. Eurípides, você não ouviu antes você entrar, que eu estou com um probleminha meio que de saúde, essa música caiu assim bem no meu coração mesmo. E olha, eu chorei mesmo. Me emocionou muito. Gratidão eterna, eterna. Deus abençoe, nós te amamos de verdade, de coração, porque você pediu as bênçãos de Deus e Ele te mandou as flores do céu. Deus abençoe, Deus te ama, nós te amamos e nós estamos aqui como ceareiros do Evangelho do Cristo, a levar aos corações o amor. É o que o Sebastião falou, e o Sebastião falou sobre flores na palestra dele, na última, na hora que a plataforma estava ainda em andamento, e meu coração assim tocou. Eu pensando, eu tenho que cantar essa música hoje para a Dona Miriam, e ela vai expandir para todos. Mas receba no seu coração as flores do céu, porque Deus te ama e Ele caminha todos os dias e todas as horas. Como o Sebastião disse antes, e eu também, depois de André Luiz, eu me lembrei de uma coisa muito forte. Jesus disse: nenhuma das ovelhas ao qual meu Pai me confiou jamais se perderá, porque eu estou contigo, eu sou teu Deus. Que assim seja. Namastê. E todos nós somos abençoados e abençoamos a todos aqueles também que necessitam das palavras de Deus e das bênçãos de Deus. Gratidão. Mostre só a obra do André Luiz para o pessoal procurar e mostra a capa aí. Obrigado. Ligar o microfone faz bem, Eurípides. Ligar o microfone faz bem. O doutor Sérgio, aquele que fala sobre a glândula pineal, Adriana, que ele é neurocirurgião, né? Esse livro mudou a vida dele. Ele teve um infarto, e aí um espírito se comunicou com ele e tudo, e falou sobre esse livrinho, Coragem. Aí ele escreveu um livro só sobre a parte que ele tirou desse livrinho do Chico, que é Diversos Espíritos, Coragem. Mas, gente, realmente é extremamente edificante. É uma obra baratíssima. Todo aquele que puder adquirir essa obrazinha como cabeceira, as mulheres carregarem na bolsa para um momento de detutibiar com os problemas da vida, abra um prefáciozinho e leia bem curtinho. Naquele exato momento, a bioenergia divina restabelecerá todo o seu emocional, toda a situação, e a vida continua. Segundo o Dr. Sérgio, André Luiz é o seu mentor.
Que maravilha, né? Que maravilha. Gente, nós espíritas, o povo fala assim, o espírita navega no mar de espinhos, mas eu vejo tantas rosas que eu nem sinto os espinhos, nem vejo. É como se os espinhos fossem almofadas para minha alma. Vamos terminando aqui. Coragem, então, dona Mira. Coragem a todos vocês. Coragem. Muito obrigada, muito. Gratidão eterna a todos vocês. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida, ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.